Mas vamos lá, então. Mas então, o que significa fenomenologia? Então, literalmente, significa aparecer, mostrar-se a si mesmo. Então, lembre-se que fenomenologia é estudo do fenômeno, é captar o fenômeno a partir dele mesmo. Então, a palavra fenomenologia ela é composta por duas palavras que vêm da Grécia Antiga, que é fenômeno, que é aquilo que aparece, que se mostra, e logia, que seria logos, né, que vem da origem da palavra logos, quer dizer conhecimento ou refletir, reflexão. Então, é conhecer aquilo que se mostra. Então, Russell introduziu a fenomenologia como uma investigação das possibilidades de conhecimento formal, que seria o não metafísico, de uma realidade efetiva e exterior. Então, Russell estava interessado em trazer um olhar mais concreto, objetivo da realidade. Então, ele foi percebendo que nós, seres humanos, captamos a realidade a partir da nossa consciência. Então, o que a fenomenologia trouxe como grande inovação na época é que o Russell foi resgatar e foi explorar de forma mais profunda o que é a consciência humana. E é interessante porque ele não fala da mente, ele nunca se refere à mente humana, ele fala da consciência. E quando a gente vai entrar no que é a fenomenologia russeliana, te vê que o conceito de mente que a psicologia utiliza, a psicologia mais clássica, seria o que Russell denominou como a categoria temporal. Reparem só que legal isso, porque a mente, para o Russell, é bem diferente do que é a consciência. É o que eu trago para vocês, né, o que eu venho trazendo. E por que é importante para nós ter esse conhecimento? Porque a partir de reconhecer a diferença entre o que é a consciência, que é aquilo que capta os fenômenos que aparecem, que se mostram, que é diferente da mente, que é a categoria temporal, de como a nossa consciência vai fazer uma síntese do que é o tempo, então a gente consegue trabalhar sobre o que como a mente está alterando o indivíduo, como a mente afeta o paciente, o cliente, até nós mesmos. Então lembre-se que eu sempre trago essa questão de vocês observarem como nós, e como o nosso paciente também, quais são os diálogos, as imagens, os movimentos que a mente faz. Nós conseguimos fazer isso com nós mesmos. A gente consegue olhar através da nossa consciência, através desse estado de consciência no agora, eu consigo captar o que a minha mente está projetando, o que a minha mente está criando. Lembre-se que eu gosto muito de falar que a mente é um órgão do corpo. Então, a mente ela foi desenvolvida evolutivamente pelo corpo para ter uma capacidade de adaptação aos ambientes, uma capacidade de sobrevivência. Então, a mente ela sempre está projetando um futuro. Ao mesmo tempo, a mente ela está, e não só a mente, mas o corpo como um todo, o corpo ele está sempre captando significados, crenças, significados a partir da experiência. Isso é que a mente projeta para o futuro. O que é diferente da consciência. Consciência é o estado que a gente tem de se reconhecer no agora. É uma capacidade que o ser humano tem para poder se perceber no momento presente. O que eu quero mostrar para vocês? Que quando vocês se colocam numa atitude fenomenológica, vocês exploram aquilo que se mostra. E sempre tem alguma coisa para explorar. Porque a pessoa sempre está se mostrando. Então, o trabalho, ele é simples, não quer dizer que seja fácil. É simples em que sentido? Como a pessoa que vai numa sessão, pode ser presencial ou online, ela está ali, então tem coisa para ser explorada. Porque eu não estou querendo explicar a pessoa. Eu só estou querendo que ela se mostre. E se ela quer se mostrar calada, então eu fico calado com ela, explorando aquilo que pode acontecer. Mas agora, voltando aqui para os fundamentos, né? Então, Russell se empenhou em fazer da filosofia fenomenológica uma ciência de rigor, capaz de fundamentar todas as ciências empíricas. Olha que legal
o que o Russell foi atrás? Ele foi atrás de criar um método, que é o método fenomenológico, no qual você pode fazer um estudo científico de qualquer ciência que se diga ciência de rigor. Por quê? Porque ele viu que para você poder estudar os fenômenos de maneira mais objetiva, o pesquisador tinha que reconhecer que ele tem que passar para o método fenomenológico, que é a atitude fenomenológica. Porque se ele não fizer isso, ele ainda está influenciando com sua atitude natural. Aí então ele cria o método fenomenológico. Como eu já falei, então, a palavra fenomenologia vem dessa dupla composição de duas palavras, fenômeno, que quer dizer aquilo que aparece, que se mostra, e logos, né? Logia vem de logos, que quer dizer conhecimento, reflexão, racionalização. E aí a gente entra na questão de que a fenomenologia ela intima a ligação entre ser, pensar e dizer. Isso traz à tona o conhecimento baseado na experiência sensível. E esse outro lado sobre ser uma teoria compreensiva, que a gente vai para o lado sensível da experiência, da percepção. Tanto daquilo que a gente vai explorar como fenômeno, né? Então a gente, como terapeutas, a gente vai ajudar com que a pessoa se compreenda também, então se sinta. E nós, como terapeutas, como fenomenólogos, a gente não está apenas captando o outro por um sentido, que seria a visão. A gente está captando ele com todos os sentidos. Audição, olfato, percepções que vão além disso. Por isso é que a gente entra num lugar, como eu falo muito nas minhas supervisões, de que nós sentimos o nosso paciente. E esse sentir a gente traz como um conteúdo para a relação terapêutica. Então, a fenomenologia, no método fenomenológico, trabalha nesse lugar de validar a experiência sensível do ser humano. Isso é algo também, digamos assim, que é um passo imenso dentro do que é o conteúdo dentro do que é uma pesquisa científica. Então é reconhecer e refletir sobre aquilo que se mostra. Isso é fenomenologia, por se alguém pergunta. Que é diferente da fenomenologia existencial, que aí já é uma análise fenomenológica sobre a existência humana. Reparem só a diferença. O que o Heidegger faz é uma observação fenomenológica, então uma observação do ser humano. O Russell, ele observa o fenômeno como ele se mostra. A partir do quê? Deu o conceito que a gente vai entrar logo a seguir, que é o conceito da consciência intencional. Seguindo aqui, o fenômeno deve ser entendido como tudo aquilo que existe, que se apresenta à nossa consciência. Tudo aquilo que se manifesta a si mesmo como o que ele é. E essa que é a grande diferença, por exemplo, com os modelos naturalistas, com as ciências positivistas. Por quê? Porque a ciência positivista, ela acaba olhando a partir de um ponto de vista de uma hipótese. Então, o modelo explicativo, vamos trazer isso para a nossa área da psicologia. O modelo explicativo, ele já tem uma teoria que explica o ser humano. E aí a pessoa, o paciente, ele chega falando das suas questões. E aí o clínico, o terapeuta, o psicólogo, que segue esse modelo, ele vai fazer o seguinte, ele vai ouvir aquilo que a pessoa está falando e vai explicar com a teoria que ele já conhece. Repara só, aqui tem um elemento que está entre a pessoa e o terapeuta. Que elemento é esse? Toda a teoria explicativa. Qual que é a diferença com a fenomenologia? Que essa teoria explicativa ela acaba entrando no meio do que é a relação entre paciente e terapeuta. E qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes o terapeuta ele vai estar mais preocupado e mais interessado em explicar a sua teoria do que dar espaço para que o paciente possa se expressar e se mostrar. A diferença com a fenomenologia, e aí a gente entra na questão de que a fenomenologia é uma ciência compreensiva e não explicativa, é que evita ter esse lugar, esse peso ou esse filtro, essa barreira entre o paciente e o terapeuta, essa barreira teórica.
Quando a gente fala de uma teoria compreensiva, quer dizer que a gente está ali para aprender a partir do outro. A gente está ali para que o outro nos ensine. A gente está ali como um meio para que o outro possa se expressar, para que o fenômeno do outro se mostre a partir dele mesmo. O fenômeno aparece como ele é e ele é como ele aparece. Essa redundância é muito boa, porque isso nos leva a exatamente aquilo que se mostra. Para compreendermos a fenomenologia, temos que estudá-la em primeira pessoa, não como uma mera teoria. Bem pelo contrário, como uma experiência de sentir o momento presente. E aí a gente entra em outro ponto que eu toco muito nessa tecla, que é nós como terapeutas, a gente tem que estar muito presente. A gente tem que desenvolver o nosso estado de presença no agora. A gente tem que desenvolver e reconhecer o que é essa percepção consciente do agora. Então a gente tem que se ver além da nossa atitude natural. A gente tem que se reconhecer além da nossa mente e dos movimentos que o corpo tem. E isso se dá a partir de um exercício. A gente vai exercitando a atitude fenomenológica. Vocês que fizeram o meu curso inteiro, vocês sabem, pois eu lá coloquei em alguns módulos alguns exercícios para fazer isso. Então, recomendo fazer esses exercícios, posso dizer continuamente, ou dia sim, dia não, mas estar sempre exercitando a atitude fenomenológica. Porque na medida que vocês vão exercitando mais, vai ficar cada vez mais fácil entrar na atitude fenomenológica quando vocês estiverem com seus pacientes. E dá para fazer isso em qualquer momento. Dá para fazer isso lavando louça, dá para fazer isso andando, dá para fazer isso dirigindo. E estar se percebendo, se sentindo. Dá para fazer isso pela respiração. Estar sentindo a própria respiração. Reparem só que todos esses exemplos que eu dei vão para o lugar de se perceber. Então, é perceber, sentir o corpo, como ele está reagindo ao momento presente no agora. É sair do movimento contínuo, mecânico e incessante da mente, para se abrir para aquilo que está acontecendo ao meu redor. Lembre-se, a fenomenologia ela não separa mente e corpo. Consciência e corpo é uma coisa só. E não é só uma coisa só separada do mundo, é uma coisa só em abertura ao mundo. A consciência ela sempre é uma abertura para captar o que está em volta. Eu gosto muito de usar a analogia da antena. A nossa consciência é que nem uma antena. E o nosso corpo seria a estrutura da antena. Isso que acontece, quando eu estou muito apegado à estrutura da antena, eu não percebo tanto a captação da antena. Quando eu me abro a observar o ambiente e saio do foco da mente, que está sempre promovendo ideias, pensamentos e promove também, por consequência, emoções, quando eu saio desse movimento, eu consigo captar mais o ambiente. Então é isso que eu sugiro como um fenomenólogo. Esteja aberto a captar o ambiente, sem se preocupar em explicar. Na verdade, você não tem que se preocupar por nada, tem que se ocupar em observar. Por isso que eu falo que é tão simples, mas ao mesmo tempo requer esse ato consciente. E aí que está o ponto. É isso que eu trago com o curso, né? Mostro para vocês como chegar nesse lugar de captar aquilo que é o fenômeno. Então, mas por que o fenômeno aparece como ele é e ele é como ele aparece? Para compreendermos a fenomenologia, temos que estudá-la em primeira pessoa. Não como uma mera teoria, bem pelo contrário, como uma experiência de sentir o momento presente. E é isso que eu acabei de dar como exemplo. Estar sempre se percebendo no momento presente. E o interessante de fazer isso como exercício é que isso também é um trabalho profundamente terapêutico com nós mesmos. Aprender a estar no agora, sem deixar que a mente nos leve para lugares de preocupação, de medo, de tensões, faz muito bem para nós mesmos também. Então, eu vejo isso como sendo uma dádiva para um terapeuta que se
direcionou e que se identificou com a fenomenologia. Porque ele, à medida que ele vai trabalhando a atitude fenomenológica, ele também vai vivendo uma vida melhor, porque ele vai se concentrando no presente. Ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo essa capacidade, você vai atendendo melhor os seus pacientes, porque você vai ficando cada vez mais sensível ao que acontece no agora. Então aí a gente entra nesse ponto de que quando a gente não reconhece o movimento da atitude natural, a gente é escravo da atitude natural. Isso quer dizer o quê? Somos escravos das experiências e dos significados que a gente deu para a nossa vida. Uma vez que eu começo a me reconhecer que aqueles significados e aquelas crenças que eu fui adquirindo é apenas um ponto de vista sobre a realidade, que a realidade é muito mais do que isso, eu começo a duvidar dessas crenças. E por que é bom duvidar dessas crenças tão rígidas e fechadas? Porque assim eu me abro à vida. Eu começo a perceber que a vida é muito mais do que meramente o que eu acredito ou meramente o que eu vivi no passado. E isso traz uma tranquilidade. De novo, essa relação entre o que é a categoria temporal, que é a mente, e o que é a consciência. E quando eu começo a ver que a minha realidade pode ser bem maior daquilo que eu acredito, então vem um processo de paz, de calma. Porém, para chegar lá é necessário entrar nos significados e nas emoções que sustentam esses significados. Então aí a gente entra na questão de como o ser humano capta e segura a memória de vida. Então uma memória fica armazenada no corpo porque a gente deu um conteúdo emocional. Por isso que é importante entrar nas emoções. Não é à toa que eu falo, ó, vão ali explorar as emoções dos pacientes. É porque se vocês vão só pelo lado da racionalidade, que seria o lado da categoria temporal, da mente, é um beco sem saída. Porque a pessoa pode até chegar racionalmente numa questão, mas se essa questão tem um peso emocional muito forte, muito grande, então a pessoa vai continuar sofrendo sobre isso. Ela não vai conseguir, só por uma mera racionalização do problema, sair do problema. Porque para sair do problema, ela tem que ressignificar o que ela olha como problema. E para isso ela precisa acolher as emoções de dor que estão lá. Então é necessário trazer para a consciência essas emoções. E aí que entra esse outro lugar que eu falo que muitas vezes a gente não precisa saber a situação. Isso é muito legal, é muito interessante isso, porque nos modelos explicativos eles vão muito para esse lugar da lembrança, da situação, da memória. O que eu digo? Que a gente não precisa chegar nesse ponto da memória. Muitas vezes a gente nem chega. Da memória visual, da memória racional. O que realmente importa é acessar o campo emocional, que muitas vezes ele não tem um conteúdo visual, mas ele tem um conteúdo emocional, que é sentido pelo corpo. Às vezes a pessoa acessa um lugar tão primitivo, no sentido de uma fase tão primária da vida, que só vem com uma expressão de emoção. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Sentir. O trabalho é sentir essas emoções. Só que o que acontece? A mente, a categoria temporal, ela não quer sentir. Então ela vai fazer de tudo para sair desse lugar de sentir. A gente tem que dar esse aconselhamento no sentido de, ok, não faz mal sentir, você pode sentir. Sentir vai te fazer bem. E aí a pessoa se encoraja a sentir. Mas no tempo dela. Talvez um dia ela pega um pouquinho, outro dia ela pega mais. Mas tem que ser nesse movimento, pautado pelo paciente, pelo cliente. Bom, vamos seguir então. E agora a gente vai falar sobre a fenomenologia como ciência da experiência humana. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos colocar mais. Então, a fenomenologia leva a ciência ao encontro com o ser humano, com aquele que dá sentido ao mundo de objetos, sempre em relação com o mundo, mas também com os humanos. Então, a questão aqui é compreender que o ser humano, a partir da sua experiência,
ele vai dando significado e vai se projetando no mundo a partir de um sentido. Isso se dá de maneira automática. Isso se dá de maneira pré-reflexiva ou inconsciente. A gente tem apenas uma pequena parte da nossa relação com o mundo que é reflexiva, que é consciente. Só que a gente age de maneira muito automatizada, muito mecânica, muito inconsciente. Então, um dos trabalhos terapêuticos é ajudar a pessoa a se reconhecer nesses movimentos automatizados. E aí a gente entra nos movimentos que a mente faz, que é essa categoria temporal, os movimentos que o corpo faz, então, dos impulsos de reação que o corpo tem, que é diferente de uma escolha. É tudo uma escolha, mas esses campos impulsivos, eles estão automatizados. Então é importante reconhecer aonde e como eu ajo de maneira automatizada. E também na parte emocional, porque as emoções também têm reações automatizadas. Porque a gente vê muito isso, o ser humano, ele tem a tendência de ficar e reclamar. Então, fazer terapia não é fácil exatamente por isso, porque você deixa de reclamar para ter uma postura ativa com a vida, para você assumir onde é que está a tua responsabilidade sobre aquilo. E muitas vezes a pessoa não quer olhar assim, porque são campos que eu gosto de falar que são campos infantis que a pessoa tem. A criança, ela não assume a responsabilidade, a criança, ela quer ser acolhida, quer ser cuidada, quer ser ajudada. Então, reconhecer que nós temos esses campos, e quando eu reconheço, eu posso fazer, não, agora vamos amadurecer. Vamos ver o que depende de mim para fazer essa mudança. E trabalhar nisso, porque vai ter muita parte de que está fora do meu alcance. E aí é o processo de aceitação. Então, a terapia ajuda muito em que sentido? Fazer com que a pessoa reconheça o que está no alcance dela e aceite o que está fora do alcance dela. E aí ela vai ter uma vida melhor. Ela vai ter uma vida mais saudável, ela vai ter uma vida mais plena.